Olá, queridos e queridas. Eu estou aqui contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é: em Betânia, na casa de Simão. Saindo de Jericó, Jesus ruma para Betânia. A viagem leva quase um dia inteiro, pois é uma subida por terreno difícil de uns 17 quilômetros. Jericó fica a cerca de 250 metros abaixo do nível do mar e Betânia, uns 760 metros acima do nível do mar. Betânia, você talvez se lembre, é onde moram Lázaro e suas irmãs. Essa pequena aldeia fica a uns 3 quilômetros de Jerusalém, na encosta leste do Monte das Oliveiras. Muitos já estão em Jerusalém para a Páscoa. Chegaram mais cedo para se purificarem cerimonialmente. Talvez tenham tocado num cadáver ou feito outra coisa que os torna impuros. Assim, eles seguem o procedimento prescrito de purificação, a fim de celebrarem aceitavelmente a Páscoa. À medida que esses primeiros a chegar se reúnem junto ao templo, desculpa, muitos especulam se Jesus virá para a Páscoa. Jerusalém é um foco de controvérsias a respeito de Jesus. É de conhecimento geral que os líderes religiosos querem apanhá-lo a fim de o matarem. De fato, ordenaram que se alguém souber o paradeiro dele, deve avisá-los. 3 vezes em meses recentes, na festividade das tendas, na festividade da dedicação e após a ressurreição de Lázaro, estes líderes tentaram matá-lo. Assim, as pessoas se perguntam se Jesus se exporá publicamente mais uma vez. Qual é a vossa opinião? Perguntam uns aos outros. Enquanto isso, Jesus chega a Betânia, numa sexta-feira, ao cair da tarde. No começo de 8 de Nissan, 6 dias antes da Páscoa, que cai em 14 de Nissan, segundo o calendário judaico. Ele não podia fazer a viagem a Betânia no sábado, porque viajar no sábado, do pôr do sol de sexta-feira até o de sábado, é restrito pela lei judaica. Jesus provavelmente vai à casa de Lázaro, como fez antes, e passa a noite de sexta-feira ali. Contudo, outro morador de Betânia convida Jesus e seus companheiros para uma refeição no sábado à noite. O homem é Simão, um ex-leproso, que talvez tenha sido curado por Jesus. Fiel ao seu temperamento ativo, Marta está ministrando aos convidados. Mas, como é próprio do seu jeito, Maria está atenta a Jesus. Desta vez, de uma maneira que gera polêmica. Maria abre um vaso ou frasco de alabastro, que contém cerca de meio quilo de óleo perfumado. Nando genuíno. Isso é muito precioso. De fato, o seu valor é mais ou menos equivalente ao salário de um ano inteiro. Quando Maria derrama o óleo sobre a cabeça e os pés de Jesus, e com o cabelo enxuga os pés dele, a fragrância aromática enche a casa toda. Os discípulos ficam indignados e perguntam: por que este desperdício?
Judas Iscariotes diz então: por que não se vendeu este óleo perfumado por 300 denários e se deu aos pobres? Mas Judas não está realmente preocupado com os pobres, pois vem roubando da caixa de dinheiro mantida pelos discípulos. Jesus vem em defesa de Maria. Deixai-a, ordena ele. Por que procurais causar-lhe aflição? Ela fez uma ação excelente para comigo. Porque vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis sempre fazer-lhes o bem. Mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo, em vista de meu enterro. Deveras eu vos digo, onde quer que se preparem as boas novas em todo o mundo, o que esta mulher fez também será contado em lembrança dela. Jesus está em Betânia, já por mais de 24 horas, e a notícia a respeito de sua presença se espalhou. Assim, muitos vêm à casa de Simão para ver Jesus, bem como a Lázaro, que também está ali. Portanto, os principais sacerdotes tramam matar não somente a Jesus, mas também a Lázaro. O motivo é que muitas pessoas estão depositando fé em Jesus, por verem vivo aquele a quem ele levantou dentre os mortos. Deveras, quão iníquos são esses líderes religiosos. Bom, então esta é a lição de hoje, né? Então Jesus aí ruma, né, para Jerusalém, para em Betânia, é convidado então, né, para uma refeição na casa de Simão, né, um ex-leproso que foi curado por Jesus. E aqui nesta lição o que fica muito evidente, né, é a inveja, né, principalmente de Judas Iscariotes, né? Alguns discípulos falam, né, sobre o absurdo do que Maria fez, né, de abrir o óleo perfumado e passar, né, nos cabelos, despejar na cabeça de Jesus, nos pés de Jesus, né, como é um ato de admiração, né, de respeito, de realmente de admiração, assim, de glorificação, né, à integridade, ao que Jesus é, né? E alguns discípulos olham superficialmente, né, dizendo, por que não vender aquele óleo e dar o dinheiro aos pobres, né? E Judas Iscariotes, não só superficialmente, mas na inveja, né? Então, fala isso, só que ele próprio está roubando, né, o caixa ali, né, que eles têm de Jesus, os discípulos, né? Então ele próprio está roubando. Então é realmente uma grande hipocrisia, né? Se a gente ainda vê as coisas na superficialidade do materialismo, como alguns discípulos viram, e aí Jesus traz, né, a profundidade e a grandeza da atitude de Maria, e eles conseguem então entender, é uma coisa, né? Porque muitas vezes a gente realmente não tem a percepção, quanto mais uma percepção profunda do que realmente tem valor, né? E valor per se mesmo, né? Não estou nem falando do valor material em si, eu estou falando de um valor bem maior, né, do que no caso aí o valor do óleo. Mas se simplesmente você está numa superficialidade, né, e aí você toma consciência daquilo, um conhecimento aprofundado sobre aquilo,
e você então, né, realmente estava, né, com um olhar superficial, somente materialista, é uma coisa, né, é de fácil mudança, é de fácil a virada de chave ali, né? No entanto, quando o coração está corrompido, né, como o caso de Judas Iscariotes, né, está corrompido ali pela inveja e pela ganância, então aí já não é somente um olhar superficial, é muito mais do que isso, né? É realmente um hipócrita, né? Uma pessoa que está na iniquidade, né? Na maldade, porque alguns discípulos disseram isso, mas por esse olhar superficial, ele não. Ele, além de falar uma coisa dessas, quer dizer, hipocritamente, porque ele próprio estava roubando. Né? Então você vê que era realmente na pura maldade, né? Na pura inveja, e não era um olhar superficial sobre a tal situação. Então, isso é o que deixou bem claro aqui, né? Que a gente realmente se aprofunde no conhecimento verdadeiro, né? Para que através desse conhecimento a gente traga para o nosso próprio autoconhecimento, ou seja, ver em que lugar, em que estado eu estou, né? Da minha mentalidade, do meu coração, dos meus comportamentos, para que eu vá galgando esta transformação. É lógico, gente, que nós temos realmente assim, né? Existem pessoas que não vão querer, né? Aqui nós temos o caso assim claro, né? De Judas Iscariotes, e que a gente não tem de mudar ninguém, né? De salvar ninguém. A gente tem de realmente seguir o nosso caminho, né? E as pessoas que não o querem, né? Que sigam os seus, né? A gente faz a nossa parte dentro de um determinado limite. E o que é fazer a nossa parte? É a gente realmente contribuir, né? A gente realmente agregar valor na vida das pessoas. Mas existem pessoas que não querem, muito pelo contrário, né? Vão ainda se utilizar muitas vezes, né? Do acesso que tem a você, de uma amizade falsa, né? De um lugar ali, né? Hipócrita, para prejudicar, né? Para te prejudicar. Né? Porque está na inveja, né? Está na maldade, e então realmente a gente se afastar, né? E se libertar também emocionalmente dessas pessoas, ou seja, realmente abrir mão de qualquer tipo de sentimento, vamos se dizer, de vingança, de desejar o mal, né? É lógico que a gente tem de buscar a justiça, a nossa proteção, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui, né? O que eu, minha filha, a gente vem passando, né? De diversos ataques realmente covardes e maldosos, né? Maldosos mesmo e covardes assim em graus bem elevados, né? E então são situações que realmente, né, nos causam raiva, né, nos causam sentimentos aí de injustiça, né, de ódio. Então, assim, a gente tem de se libertar desses sentimentos, né? A gente tem de não só o afastamento
buscar, né, um conhecimento do qual a minha consciência, através da razão, né, e esse conhecimento de consciência mesmo, né, não um conhecimento também ilusório ou de falsas, né, como ele se utiliza aqui na expressão falsos profetas, né, mas realmente os valores, né, de Deus que são justos, que são corretíssimos, né, para que a gente saia de um lugar de ressentimento, de mágoa, de ódio, né, porque senão a gente fica preso. Então a gente tem de se libertar, né, e lembrando que o perdão é para a nossa libertação, não é, né, para concordando com o que o outro está fazendo, né, porque não existe, né, tampouco, né, permitir isto, ou seja, buscar-se realmente a proteção e a justiça, né, de todas as formas aí que pudermos, né, para que realmente os fatos reais, né, venham à tona e exista realmente, né, a verdadeira aí, a verdadeira justiça, né, a verdadeira aí revelação das coisas, e isso também é inevitável, né, chega uma hora que tudo se alinha, né, o caos, ele entra, ele vem, né, para se a gente fizer este trabalho, ele vai para a ordem, né. Então que a gente realmente, né, que a gente se olhe com essa verdade, com essa humildade, porque realmente é difícil encarar muitas vezes o estado que a gente está, né, ou o que a gente viveu, o que a gente passou, né, é muito doloroso. Então realmente exige humildade, verdade, coragem, né, para poder encarar e para poder fazer essa transformação aqui interna e também, consequentemente, né, se posicionar de uma outra forma em relação ao externo. Então é isso hoje, né? Se você gostou, aí deixe seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que queiram, né? Essa abertura, né, de mentalidade do coração para a gente, né, galgar esse caminho de subida aí da montanha, ou seja, de evolução, né, de expansão. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!